noite, seja bem-vindo ao Tudo é Economia. As exportações nacionais estão a ser fortemente afetadas devido à Covid-19 e à limitação de circulação. Como estão a sobreviver as empresas? Como vão reagir? Como se estão a preparar é o que vamos perceber com o Rafael Campos Pereira, que é vice-presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos e Afins de Portugal, que representa cerca de 18% da riqueza criada no país. E também com Pedro Reis, que é ex-presidente da AICEP, a Agência para o Comércio Externo. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Começo por si. Os dados que tenho dizem que o setor teve uma queda de 9,4%, creio eu, nos primeiros 3 meses do ano. Como será abril, como será maio, sendo que são meses que é expectável que o impacto tenha sido maior? Boa noite, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje e cumprimento também o meu amigo Pedro Reis. Por coincidência estamos aqui juntos. De facto é verdade, estes são a quebra que tivemos no trimestre, um trimestre que se tinha iniciado relativamente bem em janeiro e fevereiro e tinha começado muitíssimo bem nas exportações para fora da União Europeia. Porque mesmo com tudo o que aconteceu, os resultados do trimestre apontam para um crescimento de mais de 30% para fora da União Europeia. E, portanto, isto de facto dá para ter a ideia da decepção que acabamos por ter acrescida, com todas as razões que já tínhamos para estar decepcionados. Porque depois, sobretudo, de março, o pior mês, não é? Foi uma queda de 23%. 23% em março e, de facto, estamos a falar em números globais e, essencialmente, nos mercados da União Europeia. Obviamente que em abril e maio não temos ainda dados nenhuns, mas tudo aponta para que a quebra seja ainda maior. As empresas do setor metalúrgico e metalomecânico estão a resistir, porque são empresas relativamente capitalizadas, mas estão com muitas dificuldades, como todos os setores de atividade em Portugal, causados pelas receitas geradas em consequência da pandemia. E a verdade é que as empresas precisariam rapidamente de medidas de apoio que estão a tardar. É evidente que o layoff veio resolver alguns problemas, foi uma medida simplificada que, apesar de alguns precalços iniciais, acabou por vir compor a situação de algumas empresas, muitas empresas recorreram, mas em contrapartida, a generalidade das medidas que foram anunciadas ainda não chegaram às empresas. Não chegaram, nomeadamente, as linhas de crédito e o financiamento bancário, e também a questão dos créditos, dos seguros de crédito à exportação, que continuam a tardar, não há solução e, portanto, isto seriam medidas que poderiam ajudar as empresas a recuperar de forma mais rápida. Já vamos detalhar essas medidas e as dificuldades do setor. Agora, olhando aqui um pouco mais para o the big picture, como se costuma dizer, as exportações deram um grande salto nos últimos anos. Eram, na altura em que foi presidente da AICEP, a grande aposta. Acredita que, de alguma forma, o paradigma agora vai mudar e vamos olhar mais para o consumo interno? Boa noite, Maria e ao Rafael. Gosto muito de estar com ele em todas as oportunidades. Eu diria que, mais do que nunca, o tema das exportações vai-se voltar a colocar. Ou seja, esta implosão dos mercados globais, acompanhados por um encerramento da própria oferta. Portanto, nós tivemos 2 choques, não é? Temos a procura presa por um tema, digamos, sanitário, clínico, enquanto convencido que enquanto não houver um breakthrough em termos de vacinas, de tratamento definitivo, por mais que haja recomendações, boas vontades, voluntarismo, e é importante que haja, não vamos ter uma volta ao normal, e entretanto isso vai acabando por moer do lado da oferta. Ou seja, as empresas que eu não reparto tanto, embora haja setores mais afetados e menos afetados, também tem que se analisar cada vez e crescentemente caso a caso. Ou seja, tem muito a ver com a dimensão das empresas, com a solvabilidade das empresas, com a tolerância para acomodar mais dívida, com os seus próprios modelos de negócio, o nível de margens que conseguem comprimir, o nível de custos que conseguem gerir. Portanto, é um facto que cada caso será um caso. Dito isto, não há nenhum mercado interno que consiga substituir o mercado exportador. Eu, aliás, penso que alguma parte da recuperação
da economia quando ela vier, e é preciso atuar em várias vertentes, já teremos tempo certamente de falar disso, mas terá que ser justamente por recuperar esta mobilização que vai haver a nível internacional dos grupos, em que vai-se procurar autonomizar mais, não vai ser tanto uma lógica de autonomizar mais os blocos económicos, não vai ter tanto já uma lógica de eficiência. Até agora, no mundo que nós vivemos estes 20 ou 30 anos, procurou-se produzir, vamos à parte da indústria, o turismo é outro tema, produzir onde fosse mais barato, onde fosse mais competitivo. E numa lógica de complementaridade, ou seja, as empresas, vamos chamar assim, repartiam pelo mundo todo a sua estrutura, o seu mapa de produção. Esta crise vai reposicionar todo o quadro estratégico, ou seja, o que vai passar a estar em cima da mesa não é tanto uma questão de eficiência, mas uma questão de eficácia. Não é tanto uma questão de complementaridade na cadeia de valor, mas uma questão de independência. Não é tanto uma questão de autonomia, mas uma questão de segurança. E isso pode abrir, só para não ser só uma análise mais exigente, porque eu acho que o momento é muito sério, é grave, e estamos só no começo de uma tempestade a nível da economia, mas a verdade é que há aspectos que nós podemos, e agora concretamente afunilando em Portugal, podemos capitalizar pela positiva. Quando começar a deslocalizar indústrias, Portugal pode-se posicionar para captar unidades de produção de grupos estrangeiros ou grupos nacionais que entendam reforçar, que jamais teria essa oportunidade se estivesse a comparar com uma China ou com uma Indonésia ou com o México. Portanto, podem-se abrir aqui frentes e horizontes interessantes que, para responder a esse mercado de exportação que irá necessariamente ser retomado, mas em que a oferta, a base de trabalho, já será diferente num mundo novo que aparecerá depois desta surda pandemia. Não vai contar tanto o preço da mão de obra? Eu acho que vai sempre contar o preço, vai sempre contar a competitividade, mas a verdade é que, aliando, e isso é outras tendências que se vão agudizar pela positiva, a digitalização, a indústria 4.0, a robotização e por aí fora, todas essas vertentes, ao serem... O próprio teletrabalho acaba por reforçar a própria competitividade das empresas, quer queiramos, quer não. E, portanto, esses aspectos permitem, de certa maneira, atenuar a desvantagem daquelas economias que eram menos competitivas por terem mão de obra mais cara no relativo, ou seja, menos produtividade. Portanto, eu acho que volta a estar um pouco tudo em aberto, o que é interessante dentro de uma situação que era dispensável, como é natural. E acredita que, partilha aqui desta opinião, que nesta crise pode haver aqui esta oportunidade de deslocalização e de acabarmos por ter mais indústria e mais coisas feitas em Portugal, nomeadamente no vosso setor? Acredito, aliás, acho que... Mas como é que isso se consegue na prática? Eu acrescentava aqui uma outra questão àquilo que disse o Pedro, que de facto esta crise é disruptiva também, pela nuance de ter um problema na procura e na oferta. Mas acrescento ainda a logística e, portanto, a questão é a todos os níveis, em toda a cadeia de valor, de facto, toda a cadeia de valor está afetada pela crise. E, portanto, isso já tenderia a impulsionar alguma deslocalização e algum regresso de produção e conhecimento à Europa. Também creio que este investimento que está a ser feito agora no acordo franco-alemão, que pretende ser locomotiva do projeto europeu, que era inevitável, acho eu, e acho que vai ser inevitável, com todas as virtudes e defeitos da liderança alemã. A verdade é que a Alemanha tem todo o interesse em manter o mercado europeu. Aliás, é o principal investidor da indústria em Portugal e da indústria metalúrgica e metalomecânica a seguir a Portugal dentro do nosso país, de facto, são os alemães, e, portanto, é o capital alemão. Mas a verdade é que a Alemanha tem interesse em manter a Europa. Uma Europa com um mercado fortíssimo, onde, de facto, é líder naqueles que são os produtos com mais valor acrescentado, desde logo dos automóveis às máquinas, tecnologias de produção. E, portanto, estou bastante otimista em que haja uma solução que surja não só de uma visão pan-europeia e de algum altruísmo da Alemanha, mas particularmente também uma visão utilitarista que a Alemanha pode vir a ter da Europa. E, portanto, nessa perspectiva,
estou muito otimista com a solução deste acordo. Havendo este acordo, uma das suas premissas será seguramente um reforço da autonomia estratégica da Europa. E isso passará necessariamente pela reindustrialização, que já se vinha a falar. Não é necessariamente uma novidade em consequência da emergência da pandemia. Mas se calhar a pandemia precipitou as coisas. Pode vir precipitar, pode incentivar e estimular ainda mais. A Europa, e não só, os diferentes blocos, ainda por cima depois também com algum contágio do que se está a fazer noutras partes do mundo, umas com mais critério, outras com menos critério, mas os próprios japoneses já começaram a tentar criar mais autonomia relativamente à China, os Estados Unidos também, por todos os motivos que conhecemos, esses estão sempre nas notícias, não é? E, portanto, a Europa também não tem outra alternativa. E em Portugal, as empresas estão preparadas para avançar por esse processo com alguma rapidez, vá. As empresas estão preparadas. As empresas que estão em Portugal, não só as empresas, as PMEs ou as empresas de maior dimensão, estão internacionalizadas nas suas diferentes vertentes. Exportam para mais de 200 mercados e estão, muitas delas, instaladas noutros países com fábricas no México, na Alemanha, no Brasil, na República Checa, etc, etc. E, portanto, nos países de língua oficial portuguesa e, portanto, estão empresas altamente internacionalizadas. No setor metalúrgico e metalomecânico, mais do que duplicámos as exportações nos últimos 10 anos. E, portanto, a primeira crise de 2008, 2009 foi uma oportunidade, esta pode vir a ser. Mas para que esta crise se transforme em oportunidade, é preciso que haja um investimento público e privado, não vou dizer público ou privado porque isso tem logo uma carga pejorativa, um investimento público e privado em simultâneo, no sentido de estimular a economia portuguesa e as empresas que são mais competitivas. Na prática, uma medida ou outra que considere. Na prática, em meu entendimento, independentemente do envelope financeiro que virá da Europa, que será importantíssimo e será decisivo, aquilo que o orçamento pode fazer em Portugal é, até ao final do ano, são medidas que não podem ser apenas paliativas, têm que ser medidas que possam ajudar a sobreviver. E, nesse caso, as garantias de Estado devem e podem ser transformadas em capital que pode vir a ser injetado nas empresas. Não estou a falar em nacionalizações, nem pensar nisso. Não estou a falar sequer necessariamente a capital de risco. Estou a falar em public equity, onde haverá condições de entrada, condições de saída e onde os fundos que os contribuintes e os recursos que os contribuintes, empresas e cidadãos confiam ao Estado devem ser utilizados exatamente para fazer face a situações de dificuldade como esta. E, portanto, nessa perspectiva, as garantias de Estado, não só na questão dos seguros de crédito, como também, como a CIP tem defendido, conversão em capital nas próprias empresas, com investimento também privado, porque isto também não pode servir para que a economia de mercado seja descaracterizada e a iniciativa privada fique refém do Estado. Não pode acontecer. Nós temos que manter a liderança da economia e os princípios basilares da economia de mercado devem ser mantidos e não podem deixar de ser absolutamente respeitados, mas é importantíssimo que esse dinheiro, esses recursos que nós todos confiamos ao Estado, agora seja utilizado com critério. E, portanto, pediu um exemplo de medida, eu estou a falar exatamente em injeção de capital nas empresas. Acredita que esta pode ser uma das medidas a aplicar-se? Faço duas perguntas. Acredita que esta medida pode vir a andar para a frente e acredita que é a medida necessária? Vou voltar àquele ponto que estava... Deixa-me só, já agora, Pedro, desculpa, só pediu-me uma medida. Eu teria aqui um caderno de encargos muitíssimo maior e, portanto, mas pronto. Eu desenrolo. É mais importante, no seu entender? Provavelmente a mais importante. No curto prazo, eu diria que a mais importante de todas é a prorrogação do layoff ou uma medida semelhante. Eventualmente, uma medida semelhante... Foi uma das coisas que os partidos hoje ouvidos pelo Primeiro-Ministro, de resto... Sim, a IMAP tem defendido desde há muito, e as empresas há muito, essa medida. Oh, Maria, eu acho a dimensão, a analogia que se faz com a guerra, eu acho que é apropriada. A dimensão do desafio com que estamos colocados é provavelmente maior do que os mais conservadores imaginam, e para não utilizar a expressão pessimistas. Não vai ter uma bala de prata. Tem que ter, se fosse em guerra, não é uma operação em que escolhe se usa drones ou se usa
o Exército, vai ter que usar o Exército, vai ter que usar a Marinha e vai ter que usar a Força Aérea. E isso, a meu ver, portanto, todo o manancial de instrumentos que já existem, mais os que vão ter que ser reforçados com determinação, coragem, imaginação e urgência, mais os que terão que ser negociados, serão poucos, a meu ver. E acho que há 3 grandes blocos em que temos que atuar em simultâneo. Portanto, não é mutuamente exclusivo, esperamos nós que sejam suficientes se utilizados em conjunto. O primeiro abordagem, o primeiro pilar é o da tesouraria. Portanto, do que se trata, que é este arranque que temos tido nestes 2 meses. Do que se trata é tentar que não rasgar o tecido empresarial, porque senão tem muito mais dificuldade depois daí, dificuldade em recuperar. Quer dizer, mesmo quando alguns mercados começarem a tirar a cabeça fora d'água, se tiver destruído o tecido empresarial, demoram anos, o que poderia ser uma recuperação de meses, mesmo que longos. Portanto, todas as medidas a nível de tesouraria, de fundo de maneio, de emergência, as linhas Covid, com o apoio das garantias mútuas, as moratórias, os layoffs e até, eu diria que é o quarto pelotão desse bloco, que é toda a área que o Estado pode ajudar em termos de gestão de conta corrente, libertar as empresas dentro do possível dos pagamentos especiais por conta, consolidar as contas correntes com o Estado, acelerar a recuperação de IVA. Todos esses aspectos são cruciais. Para quê? Para não deixar morrer no primeiro espasmo das empresas. E eu estou convencido que isto está só no começo. Temos, por exemplo, a próxima fronteira complicada em termos de calendário é setembro, quando as empresas, o Rafael sabe isto melhor que eu, quando as empresas voltarem das suas férias, quando as empresas tiverem que retomar a sua atividade, quando as empresas já estiverem um pouco esgotadas da sua capacidade. Depois tem um segundo pilar, que eu diria que é o dos planos europeus, os planos de Estado. Os auxílios de Estado, para não chamar ajudas de Estado. Mas como vão todos ter tal aspecto simétrico, não temos que estar envergonhados com isso. Portanto, temos é que ser destemidos na ajuda. Desculpa, já tiveram. A Adidas já teve 3 milhões de euros. Ora bem, e aí entra-lhe, desde este programa, o SURE, desde os 500 bi, até a conversão, quem sabe, de algum apoio em termos de garantias mútuas ser convertida em fundo perdido, e aí também, por exemplo, que entram o reforço das linhas do FEI e do BEI, seja a nível de garantias, seja a nível de financiamento. Mas para que, para investimentos estruturantes. Mas ainda não temos bem a noção, portanto, fazendo as contas para este orçamento ou para este programa de estabilização que está agora a desenhar-se, a verdade é que ainda não se sabe exatamente quanto dinheiro é que tudo isso vale, quanto dinheiro chega da Europa. Como é que se podem fazer contas sem ter a certeza que... Não sabe quanto chega, mas sabe quanto é que precisa. Já tem uma ideia bem aproximada. Quando projeta quebras de 10% do PIB, não vale a pena perdermos muito tempo a afinar um cenário. Porque qualquer desses, daí ter-se começado por falar em 1,5 trilhões, não é? É desta escala. Aliás, basta olhar para o que se passou na crise de 2008 e 2009, que a ser alguma coisa é mais reduzida e mais diminuta do que nos espera. Exato. E deixe-me dizer, focar, porque eu acho que é decisivo, o terceiro pilar, que o Rafael, e muito bem, já referiu, que é o tema da capitalização das empresas. Porque a emergência, por natureza, é pontual. O tema, as outras linhas são dívida. Dívida em cima de dívida, de empresas endividadas, sabemos onde é que vai parar. Portanto, o que pode ser um game changer, o que pode ser estrutural, o que pode ser transformacional, é, a meu ver, seja em Portugal, seja a nível europeu, onde tem uma morfologia de empresas muito parecidas, empresas PMEs, é que isto é tudo muito bonito, mas vamos não esquecer que 90% das empresas são PMEs, 90% muitas dessas empresas são familiares, com problemas de sucessão, com problemas de profissionalização, com dependência em relação a uma base curta de clientes, porque esta é a nossa realidade, infelizmente, mas é sobre ela que temos que construir e salvar. E só a capitalização, e vejo com muito bons olhos os anúncios da revitalização, nova fase do IFD, vejo com muito bons olhos esta discussão de fundos em termos de capital de risco privado e do Estado a atuar em soluções híbridas ou mistas. Eu acho que todos esses parâmetros, sejam eles depois entradas em empresas estratégicas, sejam eles entradas reversíveis, sejam eles
dívida subordinada que é convertida em capital, mas que depois pode-se acautelar a maneira de sair e, obviamente, o contribuinte terá que ser devidamente protegido. Mas eu não vejo outra maneira que não seja ir pela capitalização para conseguir escurar a economia e as empresas portuguesas. Mas e isso não será consolidar. difícil de explicar às pessoas? Maria, se tratar da capitalização, vai dar muito mais tranquilidade à própria banca para financiar projetos que ficam equilibrados. Portanto, atenção, volto a dizer, eu vejo aí muita gente a perder energias a criticar o que foi feito ou a equacionar se demorámos demasiado tempo ou não. Eu acho que o importante é a magnitude com que nós estamos confrontados. O importante é acertarmos agulhas, um plano, se quiser, plurianual, reforçado nestas vertentes todas, na sua dimensão europeia, na sua dimensão nacional, na sua dimensão privada, chamando os bancos, chamando as corporações, chamando os grandes grupos a ajudar, porque vai ser necessário apelar ao consumo nacional, no bom sentido, sem isso ferir a globalização. Agora, a globalização é um agregado de muitas economias saudáveis nacionais, não consegue salvar o todo com as partes doentes, não é? E, portanto, esta é uma estratégia que tem que ser articulada, que tem que ser muito rápida e que tem que ser muito vigorosa. Nós não temos muito tempo. Isto não se trata de ver como é que em 2021 damos a volta à economia. Trata-se de atuar já, porque há empresas já a passar maus bocados e com situações muito exigentes. Não é? Em que situações estão as empresas do setor que representa? Há pouco falávamos nas ajudas que iam chegando, mas que nem sempre corriam bem. Não é? No layoff, por exemplo, ter começado um bocadinho torto. Sim, o layoff começou torto, mas é dos que está, embora haja algumas empresas ainda penalizadas, porque ainda não receberam abril, nesta altura e estamos quase a chegar a junho, mas no essencial, na maioria dos casos, está a correr relativamente bem. As outras medidas é que estão a falhar, e nomeadamente a questão do financiamento e a inexistência de outras medidas. Mas eu gostava, se me permitisse, Maria, perguntou como é que se explica às pessoas, a injeção de capital nas empresas. E eu acho que se há alguém que pode explicar bem, é o nosso Primeiro-Ministro, que consegue comunicar muitíssimo bem com todo o universo populacional e com todos os segmentos da sociedade e da economia. E, portanto, acho que ele consegue fazer bem, e o Presidente da República também, cada um no seu estilo. E, portanto, eu acho que é muitíssimo melhor, e toda a gente compreende, que é melhor financiar o emprego do que subsidiar o desemprego. E, portanto, se não houver reforço da capitalização das empresas de uma forma estruturada, que incentive, por exemplo, a manutenção do emprego, que estimule a consolidação de grupos empresariais, que faça alguma disrupção até nos nossos modelos económicos. Se não existir uma medida desse género, nós teremos muitíssimo mais dificuldade em conseguir ajudar as pessoas. E, portanto, as pessoas percebem, seguramente, se lhes explicarmos que as empresas, de facto, são, e toda a gente sabe, que o trabalho é a principal fonte de rendimento da esmagadora maioria da sociedade portuguesa. E, portanto, se, infelizmente, todos dependemos do trabalho para viver, é evidente que a fonte do trabalho tem que ser apoiada e estimulada. E, portanto, eu acho que isso é perfeitamente possível, um discurso estruturado que faça perceber a necessidade absoluta de fazermos face a uma crise que é brutal se não a enfrentarmos com critério e com lucidez. E, portanto... O que é que vai mudar agora neste novo plano de ataque, digamos assim, pós-pandemia, ou nesta retoma que vai começando, ainda que tímida? O que é que mudou no setor que representa, claro, do que se fazia até aqui, que agora, de repente, a direção é exatamente outra? O setor que eu represento tem a particularidade de ser relativamente heterogéneo e, portanto, trabalha para diferentes clusters. Os fabricantes de componentes para a indústria automóvel vivem com dificuldades acrescidas. Os que trabalham para a indústria da aeronáutica, sendo certo que o negócio da aviação começa a ser muito duvidoso nos próximos anos, também vivem com dificuldades acrescidas. Há outros subsetores que estão com muito maior solidez. Agora,
há modelos que não nos podemos esquecer que cerca de 100 países pediram, nesta altura, ajuda ao FMI. E, portanto, nós estamos neste momento, nos mercados globais, a concorrer com todos. Todos os países estão em crise. Toda a oferta está em crise. E, portanto, estamos a concorrer. Nós temos que tirar partido do facto de integrarmos um dos blocos mais poderosos do planeta, que é a Europa. Dentro da Europa podemos ser relativamente, às vezes, ostracizados ou negligenciados, ou pelo menos temos essa percepção. Às vezes é injusta. Mas, portanto, dentro da Europa podemos ser relativamente pequenos, mas temos que tirar partido do facto de integrarmos um bloco fortíssimo. E, portanto, nós temos que continuar a investir na capitalização das empresas, temos que reforçar o investimento na inovação, temos que pensar cada vez mais na qualificação e na formação dos nossos recursos humanos. E há questões que vinham já em andamento e que agora vão acelerar. Tem a ver com a digitalização e com a robotização. E isto não tem a ver com a destruição de postos de trabalho. Pelo contrário, é a substituição de postos de trabalho mais obsoletos e com menor densidade tecnológica por postos de trabalho com muito mais valor acrescentado. E agora pode ser muito mais atrativo. De décadas, não é? Dizem, pois não sei, mas acredito que sim. Pelo menos a literacia tecnológica é muitíssimo maior hoje. Há muitas empresas de tecnologias de informação que estão a trabalhar com a indústria e muitíssimo bem. E, portanto, eu acho que temos que reforçar o investimento na digitalização. Isso pode ser importantíssimo. Repare, as novas gerações vão ter um grau de exigência em termos de expectativas de trabalho muitíssimo superior àquilo que tiveram as gerações dos nossos pais. E, portanto, hoje em dia é preciso encontrar forma de se trabalhar na indústria de uma forma mais estimulante para as novas gerações. Isso vai ter que ser com empregos com mais postos de trabalho, com mais valor acrescentado. A digitalização vai acelerar isso. O investimento na economia circular, na descarbonização e aquilo que podemos fazer à volta disso, sem ser de uma forma radical e fundamentalista, porque nós não podemos passar 10 anos, esses saltos de 10 anos ficam bem como notícia, mas depois trazem muito sofrimento e, portanto, não podemos dar saltos brutais em termos ambientais, mas também é verdade que temos que investir nessa área, economia circular, e no nosso setor acho que somos líderes tanto em todas estas vertentes que referi, no investimento em tecnologia e inovação, no salto na digitalização e também nessa aposta na economia circular. E, portanto, nessa medida, acho que esse é um futuro, dentro de muita dificuldade, depois de passarmos todas as etapas que o Pedro falou. Se conseguirmos resistir, aí sim a oportunidade transforma-se em crise. Mas eu concluo, presumo que deve ser a minha última intervenção e, portanto, concluo reforçando a absoluta necessidade de se acelerar as medidas de apoio às empresas. E às empresas exportadoras estamos a falar nos seguros de crédito à exportação e às empresas em geral estamos a falar na injeção de capital e, numa primeira fase, a prorrogação do layoff. E ficou o caderno de encargos todo. Setores que vão estar em destaque. Por mais voltas que o mundo dê, o nosso mundo continua aqui. E finalmente está a chamar-nos de volta. A desafiar-nos. A devolver-nos a liberdade. A viagem continua. BMW Série 1. Por apenas 160 € nos primeiros 6 meses. Nesta retoma. Vamos lá ver, eu acho que há uma primeira linha que são os mais resistentes, ou seja, são aqueles, os mais afetados, se quiser, são os que têm a ver com compras por impulso, com consumo supérfluo, no bom sentido, em que a pessoa pode adiar o consumo, não é? Está à vista a área toda do hospitality, o turismo, os eventos e por aí fora, sendo que eu não embarco nada, nós somos um país muito bipolar e muito de modas. Eu agora começo a ouvir aí uma teoria que é apostarmos demasiado no turismo nos últimos anos. Não acho nada. Acho que o turismo a crise há de passar e durante décadas o turismo continuará a ser estratégico para o país. Há poucos setores em que o país se diferencia tão bem do resto do mundo como o turismo. Portanto, aí acho que há que ter... Só mesmo na metalomecânica. Só mesmo na metalomecânica. Aí há que ter serenidade de perceber que estamos confrontados, é um setor confrontado com uma crise, vai ter que olhar muito aos seus custos, vai ter que olhar muito à sua proposta de valor,
mas não invertamos prioridades que são de longo prazo por causa de crises que eu acho que vai ser funda, mas que vai ser 2 anos, esperemos nós. Bom, quais são os setores mais defendidos? Todos aqueles que têm a ver com cujo consumo e a necessidade tem a ver com o simples facto de nós existirmos como população mundial. E aí tem o quê? Tem o alimentar, tem a energia, tem as comunicações, tem a logística, tem a saúde, que vai ser reforçado, tem toda a área do digital e do e-commerce. Essas áreas vão ter que agora fazer de porta-aviões, de arrastar o resto da economia para dar tempo à tal solução mais a nível científico, mais de saúde, mais sanitária, que liberta as pessoas para voltarem aos padrões de consumo anteriores, mesmo com outros valores, como o Rafael referiu e bem, mais verdes, mais sustentáveis, mais impactos, mais ESGs e por aí fora. Essa vertente, nós vamos tornar-nos mais exigentes nessas frentes, mas não podemos ir largando ao primeiro sinal de alarme, apesar disto ser provavelmente das maiores crises dos últimos 100 anos, mas não podemos largar apostas estratégicas e setores absolutamente definidores da economia portuguesa ao primeiro vento contrário. Temos é que serrar fileiras, não é? E é isso que, a meu ver, enganam-se aqueles que pensam que nós podemos andar a saltitar entre indústria, a agricultura e o agroalimentar e os serviços e o turismo. Os setores estão todos hoje em dia correlacionados, reforçam-se e, portanto, o país tem uma proposta de valor como um todo e deve aumentar o patamar de exigência numa resposta integrada, não é? Dito isto, a frente mais claramente, e termino com a resposta também à sua pergunta mais direta, são estes setores. Todos estes setores que têm o tema do automóvel são decisões que as pessoas têm de adiar, não é? Eu vi há pouco tempo os números na Alemanha, que geralmente vendem 10 mil viaturas, penso eu, por mês, e 400 mil, e no último mês foram 10 mil. Portanto, não sei se é esta a proporção, mas anda à volta destes números e dá logo uma ideia da hecatombe que se passou, mas as coisas vão melhorar. Pedro Reis, Rafael Campos Pereira, muito obrigado aos dois por terem estado aqui. Obrigado.